Caro telespectador, retornamos com a psicóloga Mônica Evelyn Thiago para continuar a falar sobre o psicodiagnóstico de Rorschach. Doutora Mônica, psicólogos diferentes podem chegar a conclusões diferentes com a mesma aplicação do teste de Rorschach? Teoricamente, isso não deveria ocorrer. Teoricamente? Teoricamente. Uhum. Teoricamente, não. A gente pode ter diferenças que sejam até pequenas, em função da abordagem de cada um frente à prova, frente aos resultados, mas no montante, não. Deveríamos todos ver a mesma coisa, chegar às mesmas conclusões. Por que eu estou dizendo isso? Todo o processo que envolve, seja ele civil, criminal, a gente, enquanto perito na prova de Rorschach, pode ser questionado pelos assistentes técnicos. E normalmente somos questionados em função de discordarem de algo que foi dito contra o seu cliente. Claro, né? claro. E aí vão o quê? Nos detalhes. E os detalhes, normalmente, que podem provocar grandes diferenças. Então, certo. Por isso estou dizendo, teoricamente, nós não deveríamos chegar a resultados diferentes. Muito bem, mas essas conclusões diferentes, elas podem chegar a prejudicar a parte, por exemplo? Não nesse ponto. De jeito nenhum. Porque é mínima, né? É mínima coisa. O psicodiagnóstico, a base da pessoa é a mesma. Até assim, passar do tempo, a gente pode ver algumas mudanças e acontecem na avaliação. Comportamento? Na avaliação. Eu faço uma avaliação hoje, daqui a 3 anos eu faço uma outra, eu tenho pessoas diferentes. Mas a base da personalidade é a mesma. Tá lá, a gente não muda isso. A gente aprende a expressar melhor, a gente aprende a se conter, a gente aprende a conviver melhor com as pessoas, ou piora, né? Mas a base é a mesma. A base é a mesma. Quer dizer que essa diferença, então, ela não prejudica a parte... De jeito nenhum, não tem mesmo como. com um comportamento diferente no decorrer do tempo. Não. A base não. Bom, o teste de Rorschach não foi criado no Brasil. Como ter certeza que ele serve para as particularidades de nossa cultura em detrimento da nossa sociedade? Muito bem. Dentro da psicologia, o Conselho Federal de Psicologia só libera os testes, qualquer um, quando é feita uma pesquisa com a população brasileira. É verdade, a prova de Rorschach foi desenvolvida pelo Hermann Rorschach, lá fora do Brasil. Os instrumentos usados aqui, e aí a gente tem na escola do professor Aníbal, ele fez, e até um novo jeito de ver a prova, no sentido de nuances técnicas da área de psicologia mesmo, que é o que a gente chama de classificação e forma até de conceber o ser humano e como ele se coloca no mundo, com a população brasileira. Então, o instrumento pode não ser criação nossa, mas a nossa base de estudo e de avaliar o ser humano é feita com a nossa população. É adaptação? Não chega a ser uma adaptação. A gente tem uma nomenclatura um pouco diferente, mas as outras escolas também fizeram pesquisas com a nossa população. Então, a gente tem a população de normais e as pesquisas que vão saindo em função disso estão sempre renovando, atualizando os dados para a gente, vamos dizer assim, com as mudanças até socioculturais do nosso país. Nós sabemos muito bem que os profissionais brasileiros são excelentes. E será que eu posso ter a ousadia de dizer que vocês aqui, que nós aqui no Brasil estamos nos aperfeiçoando, ou melhor, aperfeiçoando a técnica feita no estrangeiro? Olha, de verdade eu não acredito que os nossos profissionais percam hoje em dia para nenhum outro profissional. Isso que eu estou dizendo. Né? Não acredito. Eu acho que a gente tem profissionais bastante competentes, escolas bastante competentes, e o que determina, lógico, a gente pode ter um monte de outras dificuldades em função da situação econômica do nosso país. Mas o que determina se a gente vai ou não ser um bom profissional também está na nossa personalidade, o quanto que eu vou me dedicar para estudar. Então, não, você está certo. Eu acho que a gente não perde para ninguém lá fora, não. Sim, mas e quais são os outros casos que a aplicação do teste de Rorschach é indicada? Psiquiátrico, por exemplo, no auxílio dos diagnósticos psiquiátricos.
no auxílio de, como eu já até havia dito aqui, na orientação vocacional, quando um adolescente por volta dos seus 17, 18 anos, que na minha opinião é muito cedo para escolher uma profissão para o resto da vida, vai escolher. Tem maturidade para isso? Não tem? No setor de RH, de recursos humanos, de seleção de pessoal, quando a gente fala em CEOs, diretores, sim, cargos de confiança, também pode ser usado. Então, assim, é vasto, é um campo de pesquisa. Né? Muito bem, eu sei muito bem que os termos técnicos são próprios do psicólogo, do psiquiatra e do médico. Então, eu queria que você, por gentileza, doutora, estabelecesse aqui para alargar mais a imagem e de recepção do nosso telespectador. Qual a diferença que há entre psicodiagnóstico e diagnóstico? Quem usa, esse termo é usado por qual profissional? E qual profissional é usado também o termo diagnóstico? Tá. Então, assim, o diagnóstico, normalmente, quando a gente fala de diagnóstico, a gente está falando sim, de médicos. Médicos. Né? Então, a gente está falando de algo orgânico. Então, diagnóstico de diabetes, diagnóstico de problemas cardíacos, insuficiência renal, são diagnósticos. Para nós, psicólogos, a gente está falando da psique humana. Então, nós usamos psicodiagnóstico. Então, perfeito, assim, qual é o diagnóstico desta psique? Que é uma coisa muito mais subjetiva. Claro, né? Claro. O psiquismo, ele não tem uma parte orgânica onde a gente possa apalpar, pegar. Sim. E assim mesmo a gente sente como tal. Certo. Não é? Essa é a diferença. Então, a diferença, para a gente, quando a gente fala de psiquismo, a gente fala de psicodiagnóstico. Psicodiagnóstico. E para o psiquiatra, o médico psiquiatra, ele usa, então, o diagnóstico. Diagnóstico. Muito bem. Eu queria que, então, que você, por gentileza, me colocasse aqui, quando se substitui um diagnóstico psiquiátrico, o teste de Rorschach pode substituir um diagnóstico de Rorschach? Não. Na verdade, é um complemento. É um complemento. São duas áreas que caminham paralelas, que é a psiquiatria e a psicologia, sim, que olham e às vezes tratam da mesma patologia com abordagens diferentes. Certo. Né? Então, o psicodiagnóstico de Rorschach, ele vai ajudar a fechar um diagnóstico psiquiátrico. Muito bem. É um processo de auxiliar, um auxilia o outro. Muito bem. Bem, nós sabemos muito bem que a televisão nos traz imagens diversificadas. Às vezes a gente assiste a televisão e a gente verifica um determinado ato, um ato criminoso, que eu vou colocar isso como exemplo aqui. Então, nosso poder mental está constantemente sob o efeito da ação e da reação? Sim. Eu acredito que sim, porque assim, o ser humano, ele é feito de carne, osso, cérebro e das suas emoções, sim, que são as coisas subjetivas. Ele interage com o meio interage com ele. Então, assim, eu parto do princípio que não existe alguém que vá conviver com outras pessoas que não mude o meio e que não seja mudado por ele. Interessante. Né? Então, assim, para mim é muito difícil acreditar que uma pessoa não altere a comunidade onde ela viva e não seja alterado por ela. Forma de falar, forma de andar, forma de sentir, valores morais, culturais. Então, sim, eu acredito que sim. Muito bem. Doutora Mônica, eu quero que a senhora, por gentileza, agora me diga o seguinte. Quando ocorre algum dano proveniente da conduta do paciente, o inconsciente pode ajudar no arrependimento posterior? Sim, pode. Eu digo o inconsciente. Sim, pode, porque, assim, na verdade, como é que vamos definir um pouco essa questão do inconsciente, para ficar até, para a gente entender se estamos falando da mesma coisa. Sim. O inconsciente está tudo aquilo que foge à nossa consciência primária, mas que atua sobre ela. Então, o nosso comportamento, por que eu reajo de repente a determinadas coisas? Ah, não sei direito. Isso é inconsciente, né? Mas que me interfere. Então, no momento de um crime, aonde, e aí o termo técnico cabe ao doutor, não a mim, né? Mas sobre uma forte reação emocional, eu acabo matando uma pessoa. Sim. E passado ali os primeiros 10, 15, 20 minutos, um mês, eu me arrependo profundamente, porque sai da frente, né, aquilo que me levou a agir.
E muitas vezes o inconsciente, ele traz pra gente a possibilidade da gente se arrepender e de repensar e de reconfigurar as imagens e os valores da gente. E entender que, poxa, né, por que que eu fiz? E aí, quando eu ganho a consciência do porquê que eu fiz, às vezes vem uma culpa muito grande. Aí então a censura que não se apresenta no momento daquele comportamento. Sim, sim. Quer dizer, que a gente pode então admitir que alguém se utilizou de uma forte emoção, porque a palavra técnica é esta forte emoção para cometer um delito. Sim. Não é? Sim, é verdade. Então, o arrependimento poderá vir. Poderá vir. Mas não no momento. Não no momento, não no ato. No ato em que eu estou reagindo a alguma coisa, não. Aquilo pode me fazer... isso é uma coisa bastante interessante, porque... Por que a gente reage tão diferentemente em situações muito mais formais? Sim. E situações onde o nosso impacto afetivo é muito maior, né? E isso a prova de Rorschach na escola do professor Aníbal traz pra gente, a possibilidade de a gente fazer essa diferenciação. Tá vendo? Acho que é uma das grandes contribuições que essa escola deixa na área da psicologia. Ótimo, isso é muito bom. Essa informação para o telespectador é excelente. Agora, eu quero que a doutora Mônica me diga o seguinte: há liame entre os limites emocionais e nossos desejos materiais? Ah, sim. Eu acredito piamente nisso. Até porque para eu desejar alguma coisa material, ele nasceu no desejo emocional. Claro. Né? A gente só consegue desejar, sei lá, um carro novo porque a emoção da gente, o afeto da gente leva a gente a acreditar que aquilo é bom. Sim. Sim. Bom, eu gostaria de continuar nesse tema que eu abordei e isso me fascina muito, né? Porque, na verdade, eu sou criminalista, eu sempre atuei na área criminal, como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e eu sempre me preocupou, não é? Na ocasião de dar o meu voto numa sentença, mas sempre me preocupou esse fato. Por isso eu estudei bastante para chegar a uma conclusão. Bom, podemos suscitar um caso concreto? Claro. Suzane Richthofen, por exemplo, foi reprovada no teste de Rorschach e, mesmo assim, a juíza de primeiro grau de jurisdição concedeu o benefício de cumprir o resto da pena em regime semiaberto. O que a doutora acha do fato desta nobre e culta magistrada, apesar de Suzane ter sido reprovada no teste de Rorschach, ter concedido o benefício do regime semiaberto? É na progressão, aberto, semiaberto e fechado. Certo. Bom, vamos assim dizer. Eu não poderia falar da Suzane em si porque eu não fiz a avaliação dela. Não, e se houvesse feito, não poderia falar porque seria falta de ética. Não, mas... eu também não quero que nós não podemos aqui estabelecer o porquê que a juíza se manifestou dessa forma, porque ela tinha motivos. Claro, não é? claro. Não vamos entrar nesse aspecto. Certo. Mas sob o aspecto do teste de Rorschach. Muito bem. Então, a primeira coisa, assim, o termo reprovado não é algo que me agrade. Tá bom. Porque a gente, quando faz uma avaliação, ninguém está sendo aprovado ou reprovado. Certo. Ele está revelando traços da personalidade daquela pessoa e de como ela se comporta. A Suzane já passou por mais de uma avaliação. E aí eu vou falar um pouco do que eu ouvi na mídia em função dos colegas que fizeram essas avaliações. Tudo diz pra gente que existe um problema na forma como ela se coloca, muito mais de base, por ela não ter essa condição tão clara de fazer uma empatia com o outro, né? Eu acho que isso que a prova de Rorschach mais ressaltou, assim, ela não faz isso. E aí como que a gente faz? E eu acho que isso é uma pergunta que cabe, né, muito mais ao sistema judiciário, né? E mas eu queria extrair, não é, da sua, lógico, da sua eloquente profissão, não é? Eu queria extrair exatamente isso. O funcionamento do teste de Rorschach numa decisão, como foi feita. Então, na verdade, a prova de Rorschach, nessa hora, ela vem para tentar contribuir.
ela vem e diz assim, como é que essa pessoa está se colocando? Como é que ela está vendo o mundo? Como é que ela está vendo as outras pessoas? Como é que a Suzane reagiu a tudo isso? Houve mudança desde o momento em que ela cometeu ou participou na elaboração deste Sim. crime até hoje? Mudou alguma coisa? Então, assim, a prova de Rorschach vem no sentido de tentar revelar para a gente, ajudar a revelar coisas que uma pilha de papéis e provas Sim. não é, Suficiente. suficiente. Então, quem é essa pessoa? Como é que ela se relaciona? Como é que ela vê? Como ela se coloca? Essa é a contribuição que deve ser levada a cabo, Sim, né? sim. Doutora Mônica, Freud sugere que nossos relacionamentos atuais se ligam aos relacionamentos com nossos pais, ou seja, você, de alguma forma, revive seus relacionamentos e, com isso, suas atuais relações se assemelham às relações antigas vividas na infância. Me diga, o teste de Rorschach leva essa máxima em consideração? Sim, leva, porque na verdade leva do momento em que quem esteja fazendo a avaliação do teste de Rorschach seja uma pessoa, um profissional que se oriente pela psicanálise. Certo. Certo? Muito bem, muito bem. Eu gostaria até de dar aqui uma premissa a respeito, como eu falei em Freud, não é? Então eu devo concluir que Sigmund Freud e Hermann Rorschach eram praticamente contemporâneos, já que Freud nasceu em 1856 e Rorschach em 1884. Então se pode afirmar, não é, que as ideias sobre o interior do ser humano, ou seja, da personalidade, significa que as pesquisas seguiam a mesma linha de raciocínio? Na época, sim. Né? Porque Sigmund Freud é anterior a Rorschach. Sim. Sim, e na época, sim, era essa escola que mais dominava, era a grande sensação, né, do momento sobre a psique humana e sobre as questões de como é que a gente se coloca, como é que se constitui, como, né, os casos famosos de histeria do Freud. E sim, o Hermann Rorschach foi contemporâneo, participou do... Agora, fato interessante, o Hermann Rorschach morre muito cedo de uma peritonite. E a prova de Rorschach foi desenvolvida e teve o seu reconhecimento 10 anos após a morte do Hermann Rorschach. E a escola que mais começou a utilizar foi a escola de psicanálise. Foram os psicanalistas. Mas ela demorou muito tempo para ser aceita. Não foi de bate-pronto que a coisa aconteceu, não. Muito bem. Agora vamos falar a respeito da Sociedade de Rorschach. Quais serviços elas praticam, não é? E de que forma presta aquele que necessita de uma avaliação? A Sociedade de Rorschach de São Paulo, que ela faz... A gente é um centro de pesquisa e de estudos muito grande de formações de profissionais na área de psicologia. Sim. Para a prova de Rorschach, que é o primeiro instrumento da gente, né? Mas outros instrumentos de avaliação psicológica, como o Pfister, HTP, grupos de estudos e pesquisas. O serviço que a gente presta dentro da sociedade é para avaliação, orientação, seja no ponto de vista jurídico, seja organizacional, seja clínico. É um corpo de profissionais sempre muito bem preparados e treinados para isso e que contam com profissionais de experiência muito maior, como o caso da presidente da sociedade, a doutora Lúcia Coelho, que foi aluna do professor Aníbal Silveira, que é a linha que a gente segue. Muito bem, mas a senhora então é membro do Laboratório de Pesquisa e Avaliações Psicológicas da Sociedade Rorschach de São Paulo, não é? Sim. E o que a senhora faz lá? Então, na verdade, eu trabalho lá com adolescentes, faço supervisões para os alunos recém-formados em Rorschach, dou aula, né, de Rocha e de Zülliger dentro da sociedade, avaliação jurídica, avaliação para drogaditos, avaliação, de forma geral, avaliações psicológicas. Muito né? bem. Assim, um pouco de cada coisa eu faço dentro da sociedade. Muito bem, eu vejo e ressalto aqui a importância, não é, desse laboratório de pesquisa e avaliações, dessa sociedade de Rorschach. Daí porque eu gostaria, então, que a senhora, por gentileza, me desse o seu site ou o e-mail, alguma comunicação com a sociedade de Rorschach para que a gente coloque no rodapé da imagem.
Tá certo. Há possibilidade disso? Claro, e vai ser um prazer. E quem quiser entrar em contato, se interessar em fazer parte da sociedade de Rochá, deve se utilizar do site. Sim, o site, o telefone, pessoalmente, como quiser, a gente está lá de segunda a sexta-feira, tem sempre alguém Muito bem. por lá. E se algum juiz ou promotor ou advogado que esteja nos assistindo agora, não é, ele quiser ter algumas informações, ele também pode se comunicar com a sociedade? Claro, e vai Acho ser que é um prazer, né? sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E vai ser um prazer poder contribuir, responder a qualquer dúvida e ajuda que for necessária. Então, você, meu colega, membro do Ministério Público ou advogado que está nos assistindo, veja a importância das colocações da doutora Mônica. Importantíssimo. Eu acho que nós temos que obter ensinamentos para nós utilizarmos na nossa profissão. Isso é muito importante. Então, você vê, nós temos aqui no rodapé da imagem o site da Sociedade do Rochá. Se vocês se interessarem, se comuniquem com eles. É importante. Muito bem, doutora. Estamos chegando ao final, lamentavelmente. Considerações finais, por gentileza. Gostaria muito de agradecer o convite em meu nome, em nome da Sociedade de Rochá de São Paulo. É importante esse tipo de serviço, onde a gente pode comunicar, ajudar a população de forma geral a entender um pouco mais sobre os serviços da área de psicologia, que ainda estamos, né, num processo de ganhar espaço e respeito. Então, assim, muito obrigada de verdade pelo convite, pela oportunidade, doutor. Muito bem, aqui a Sociedade de Rochá tem espaço e tem o respeito que Direito e Justiça em Foco já faz nesse programa e que vocês, através da sua paciência de ter vindo aqui, da sua boa vontade, nos revelou coisas que nós não sabíamos. Eu digo, o telespectador, a sociedade brasileira. É esta a informação que a gente passa. Muito obrigado, doutora. Obrigada, eu. Si ma folie fait ton désespoir, ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire de tort. Si tu savais combien mes désirs